Olá, Papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Um episódio especial. Como vocês podem ver, o cenário é diferente, mas o assunto é tão importante quanto os outros episódios que a gente já gravou. E vamos falar de um assunto que os fotógrafos não dão muita atenção no dia a dia, né? Não colocam isso na planilha, mas quando acontece algum problema, eles saem chorando, correndo, desesperado para resolver. Semanalmente eu recebo no meu direct, no WhatsApp, pessoas pedindo para eu compartilhar a vaquinha. E quando eu pergunto o objetivo, qual o motivo da vaquinha, a resposta é quase sempre a mesma, que a pessoa teve o equipamento roubado e ela precisa de arrecadar dinheiro para comprar equipamento novo para trabalhar. Mas para resolver esse problema e para ele não correr esse risco de ficar sem a principal ferramenta de trabalho, a gente vai bater um papo hoje sobre seguro de equipamento, que é um tema muito importante. Então eu estou aqui na CAD, que é esse espaço legal que a gente está aqui conversando hoje, junto com o Carlos, para a gente tirar muitas dúvidas e trazer soluções para você não correr o risco de ficar sem a sua principal ferramenta de trabalho. Então, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado pela gentileza, pelo convite e por estar visitando a CAD, né? Eu acho que esse papo direto, né, com o mundo do fotógrafo, falando diretamente da CAD, é muito importante para a gente. A gente tem um grande carinho pelo profissional fotógrafo, né? Pelo pessoal de mídia que produz, que traz esse material para a gente com tanto carinho. E aqui a CAD está para atender vocês, para ajudar, né, nessa solução. A CAD ela busca soluções, né? Quando a CAD foi concebida, né, os executivos eles tinham sempre essa missão, né? Que é contribuir para que o mundo se torne um pouco melhor, né? Para que o corretor possa ter uma nova opção, né, de seguradora no mercado, que pense um pouco diferente, que pense um pouquinho fora da caixa, não só do discurso, né, mas da solução. E quando eu cheguei aqui já tínhamos um projeto bem bacana com o mundo dos fotógrafos, né, de cinematográficos e tudo mais. E hoje a gente está ampliando cada vez mais com novos parceiros. Hoje Rafael, nosso grande parceiro aqui do Papo de Fotógrafo, está abrindo essas portas da CAD para a CAD mostrar mais ainda um pouquinho a sua cara, a sua identidade. Uma companhia muito tecnológica, porém que tem o carinho de cuidar das pessoas, né? Então a gente gosta de cuidar dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Muito obrigado pelo convite. Imagina, e eu espero que hoje a gente consiga trazer muita informação para quem está escutando a gente. Mas a gente já conheceu a CAD, você já apresentou a nova parceira do Papo de Fotógrafo, mas fala um pouquinho de você, né? Quem é você? Por que nós estamos conversando com o Carlos hoje? Eu sou o coordenador técnico da área de propriedades da CAD, né? Eu cuido não só dos seguros dos equipamentos, mas também de seguro de patrimônio, parte de risco de engenharia. E então a gente tem esses três pilares, né, dentro da área. Um deles, o principal, que é o empresarial, que para os fotógrafos, para você que é fotógrafo, é o estúdio, né? O seu estúdio, a sua produtora, o seu escritório. Às vezes, não, eu só tenho um escritório, mas eu posso ter seguro desse escritório? Pode, a CAD está aqui de portas abertas. Temos produtos especialmente desenvolvidos para cada nicho, e esse nicho a gente cuida com carinho. Aí depois temos as fotografias, né, os cinematográficos e engenharia. Ah, vou fazer a reforma do meu estúdio. Posso ter um seguro de engenharia? Pode. Ah, vou reformar minha casa. Posso ter? Pode. Então, para você ver que a CAD busca soluções em várias linhas, né? Eu estou no mercado de seguro já há mais de 30 anos, né? Eu já cuidei de vários projetos, desde de seguro de automóvel, que todo mundo conhece, né? Eu sempre gosto de fazer a analogia do automóvel, né? Todo mundo começa pelo seguro no automóvel, já cuidei de residencial, de indústrias, e hoje estou cuidando de equipamento, né? Que é um mundo que eu curto pessoalmente, porque um dos meus hobbies é fotografia, né? Eu gosto muito de fotografar. Não sou bom com o celular, prefiro as máquinas tradicionais, né? E mesmo na época do filme eu gostava de foto, né? Então, para mim tem uma pegada bem pessoal mesmo esse mundo da fotografia. E que bom que você tem essa facilidade. Eu já tenho uma ligação, né, com a nossa profissão, que é gostar de fotografia. Sim. E com certeza vai entender muito do que o fotógrafo está precisando quando a gente fala, poxa, olha, aconteceu isso. Me ajuda a te ajudar. Bora lá. Vamos falar um pouquinho então dos tipos de seguro que o fotógrafo pode contratar? Porque a gente já está acostumado com seguro de equipamento, que talvez seja o mais comum, né, entre os fotógrafos, apesar de muitos não contratarem o seguro, eles sabem que existe.
Mas existem outros seguros que podem nos ajudar. Você já citou o de estúdio, o que mais que o fotógrafo pode contratar? Então, hoje a CAD ela tem de soluções de seguro para o fotógrafo, além do seguro da empresa, do estúdio dele, o equipamento e a responsabilidade civil profissional, né? Hoje, todo profissional ele está exposto ao risco, né? Então, o médico ele tem uma exposição, o advogado tem outra, o fotógrafo também tem, né? Ele montar uma peça que o cliente dele se ache lesado, ele vai acionar aquele fotógrafo, aquele profissional, por um dano. Sofri um dano na minha imagem, eu quero ser reparado. E esse seguro de responsabilidade civil profissional, ela serve para quê? Para blindar o seu patrimônio. Porque quando vem uma ação judicial, primeira coisa, vão bloquear seus bens, vão bloquear a sua conta, vão começar a criar um monte de dificuldades para você. E outras, vai ter custo de advogados. Então, o seguro de responsabilidade civil vem para isso. Para proteger o seu patrimônio, para sua casa não ter que ir a leilão, você não ter que vender um carro e nem ter a despesa de advogado, que é uma despesa altíssima, né? Então, a CAD também tem o seguro de RC profissional que nós chamamos aqui. E é só aproveitando o gancho, já que a gente está falando do RC, resumindo, né, no meu entender, seria mais ou menos assim, é um seguro como se fosse um seguro indenização, né? Onde se você corre o risco de sofrer um processo, o seguro pode te ajudar. Esses seguros seria, por exemplo, para o caso de repente eu perco os arquivos, acontece algum problema no HD e provavelmente o cliente vai querer me processar, eu posso usar esse seguro para me ajudar nesse processo? Nesse sentido, não, porque ele não é visto como a parte de perda de dados, né? Lesão é uma perda, seja um dano físico ou um dano material que possa ser causado a um terceiro. Como eu citei o exemplo de um médico que faz uma cirurgia e o cliente vem a óbito, pode ser processado. Um advogado, ele perdeu o prazo de uma ação, ele pode ser processado. Um fotógrafo, ele publicou algo que eu não autorizei, né? Deixou vazar uma informação que não foi permitido. Então, você tem essas situações que o cliente pode vir a cobrar dele esse reparo. O fato de perder dados aí já é uma outra esfera. Por que eu perdi esse dado, né? E aí tem que ver, é possível recuperar? Poxa, eu tive um incêndio no meu escritório. Eu tive meu equipamento roubado. Eu perdi a imagem, eu perdi o dado, né? Eu estou com esses dados na nuvem, onde que eu estou armazenando esse bem? Porque é um bem, né? Aquela produção é um bem, teve um investimento de tempo de quem contratou e do profissional, do produtor, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o seguro ele tem essas situações muito tênues, né? Então é importante estar sempre bem assessorado com o corretor de seguro para que ele possa entender a demanda de cada profissional em cada situação e você encaixar as proteções adequadas para cada necessidade do profissional. É super importante, você acabou de citar, né? Essa harmonia com o corretor. O quanto mais perguntas você fizer, melhora o resultado, né, digamos assim, do contrato, porque você não vai correr nenhum risco desnecessário. Porque, de repente, você acha que está sendo coberto por um motivo, e aí, quando você precisar dele, o seguro vai falar, não vou cobrir. E aí começa aquela briga do tipo, mas não foi isso que me prometeram, né? Por isso é super importante essa comunicação. Eu falo o seguinte, que o corretor de seguro ele deveria ser tratado pelo consumidor, pelo cliente, como o seu médico, como o seu advogado. Quando você vai ao médico, eu tenho lá um problema de saúde, eu preciso relatar, olha, eu estou com isso, estou com aquilo, para o médico ter um diagnóstico. O advogado é a mesma coisa, eu preciso passar para ele o problema que eu estou tendo, no máximo de informações para ele tomar o caminho adequado. O corretor de seguro é a mesma coisa, ele precisa entender por quê. Aqui, nesse papo bem tranquilo, a gente está falando de 3, 4 possibilidades de cobertura e que você vai precisar plugar ela no produto adequado. Porque senão fica aquela história, né? Poxa, estava nas pequenas linhas, né? Não tem que estar nas pequenas linhas, né? Tem que estar muito transparente. O que você deseja de cobertura e o que é possível, né? O que é factível e o que não é possível. Tem situações que a gente não tem como garantir, porque não existe produto, não existe carteira, ou ainda pode ser desenvolvido, né? Quantos produtos nós temos na CAD que surgiu de uma demanda que veio do mercado? Um exemplo, um produto que eu cuido e eu tenho muito carinho, que é o produto bike, né? O produto bike surgiu há 8, 10 anos, tá? Na antiga companhia, né, que antecedeu a CAD, com uma demanda de um corretor. O corretor falou, olha, eu tenho uma demanda
de um fabricante de bike que ele quer oferecer o seguro para os clientes, porque está tendo muito roubo, né? Ele quer que o cara tenha lá uma proteção e tal. E a empresa construiu o produto para ele, homologamos. E hoje você tem mais de 20 companhias aí brincando, fazendo seguro de bike, de uma demanda do mercado. Então, o mercado que traz para a gente as demandas, né? A gente não consegue, às vezes, inventar o que o mercado não precisa, né? Não adianta nada eu construir um castelo maravilhoso se eu não tenho um consumidor, né? Eu preciso construir o que o cliente precisa, para que atenda a ele da melhor forma possível, ele invista o seu capital, a sua grana, né? E saia satisfeito, né? Nada melhor para a gente do que o cliente que compra uma proteção, um seguro, e tem a sua indenização satisfeito. Poxa, contratei o produto adequado. Acho que é a melhor sensação para a gente que é do mundo do seguro. Então eu já vou ficar aqui anotado que o que a gente vai falar hoje é o que a CAD já oferece para o fotógrafo. Boa. Mas que se houverem demandas e vierem através do Papo de Fotógrafo, a gente vai sentar para criar algo especial para quem está acompanhando a gente, tá? É isso aí. A gente falou do seguro de responsabilidade civil e tem os outros 2 seguros que talvez sejam mais comuns ou mais usuais para os fotógrafos, que é o de equipamento e o do estúdio. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, como é que funciona, o que vai para o pacote de equipamento e o que vai para o pacote de estúdio, para a galera poder entender? Beleza, vamos lá. Nós podemos dividir o que é estúdio e o que é o equipamento da seguinte forma. Tudo aquilo que você retira do teu estúdio e que vai para a rua, eu preciso fazer equipamento. Não adianta eu querer colocar na apólice de empresa. O melhor lugar dela é na apólice de equipamentos. Então eu tenho lá minha câmera, meu tripé, eu tenho iluminação, eu tenho todo aquele aparato, o notebook que te dá suporte, eu tenho todos aqueles equipamentos que vão para a rua, eles precisam estar na cobertura de equipamentos. Agora, tudo que é fixo dentro do escritório, eu posso colocar dentro do escritório que vai estar super bem coberto. E quando eu falo do escritório ou da produtora, o legal lá do estúdio, qual que é? Às vezes eu tenho um estúdio que é alugado. E a gente tem muita, hoje, eletrônico, muito elétrico rodando dentro das empresas, né? Se você pegar uma analogia de um imóvel de 20, 30 anos atrás, a amperagem dele era uma amperagem baixinha. Você tinha 4, 5 tomadas dentro do ambiente. Hoje não. Mal ligava as coisas na tomada. Era a geladeira e a TV só. A geladeira e a TV era de passar quando ia passar roupa. Hoje não, é tudo muito plugado, né? Eu construí uma casa uns anos atrás e o construtor falou assim, sua casa é uma casa ou uma lan house? Porque tem tanta tomada. Eu falei assim, cara, você pensa que alguém que vem te visitar, ele vai trazer um laptop, ele vai trazer um celular, o dele, da esposa, o das crianças. Então, eu preciso. Indo nesse gancho, a amperagem é muito alta. Para você ter um dano elétrico dentro de um estúdio, é muito alto, né? Esse dano elétrico, o que ele pode causar? Um incêndio. Esse incêndio pode danificar a estrutura toda e os seus bens. E aí, se você fala de um imóvel alugado, piorou. Você vai ter que pagar o dono do imóvel e mais o aluguel que você tem que pagar. 2 despesas. Repor o bem do dono do imóvel e pagar o aluguel. Poxa, mas você tem ainda que pagar o seu funcionário, porque ele vai ficar em casa. Você não pode abrir mão da folha salarial. Você tem que pagar uma série de coisas por causa de um incêndio, por causa de um curto-circuito que danificou todo o seu ambiente. Então, e aí você junta isso. É um exemplo, a iluminação, né? Eu já tive um sinistro, uma outra companhia, que uma produtora foi fazer uma cobertura, uma matéria, numa livraria e colocou uma iluminação, aquelas antigas quentes, embaixo do sprinkler. Uhum. O sprinkler disparou. O que aconteceu? Molhou tudo. Molhou o livro, molhou o material, molhou isso, aquilo. Isso se chama RC. Eu posso contratar também, além do patrimonial, RC Eventos. O RC Eventos vai me garantir isso, né? Porque dentro do evento eu posso ter um segundo evento, que é um sinistro, e causar danos a terceiro. Então, é uma coisinha puxando a outra, né? E falando dos equipamentos, a gente está falando quase de uma apólice todos os riscos, tá? Então, meu equipamento, eu tropecei, caí com o equipamento. Estaria coberto. Estou fazendo uma matéria. Isso eu acho engraçado. Quem gosta de fotografia sabe que é porque eu faço, então eu sei como que é, né? Poxa, eu estou pegando aquela imagem, aquele negócio e está ameaçando chuva. E aí? Eu tiro a minha foto, eu faço a minha filmagem, ou eu corro da chuva, né? Corre da chuva, porque não cobre água de chuva. Então, a gente tem esses probleminhas, né? Outra coisa, né? Cuidado com o que você coloca na sua mochila quando você está transportando.
aquela garrafa de água, ela pode abrir dentro da sua mochila e molhar seu equipamento, né? Então, são situações que eu posso cobrir no seguro. Mas, mais uma vez, a gente precisa fazer a apólice de acordo com o que eu tenho de disposição. Então, eu preciso do quê? Um dano de causa externa para o equipamento, um dano elétrico, roubo, furto qualificado, danos por líquido. Agora, eu trabalho, às vezes, fazendo tomadas próximo à praia, próximo a um rio, próximo a uma represa. Dá para colocar proximidade de água. O que a gente não gosta? Aqueles equipamentos que vão para a água. Aqueles que mergulham. Ou aqueles que não deveriam ir para a água. Então, você tem essas situações, né? Então, você tem algumas limitações de produto, justamente para mitigar, para diminuir a nossa exposição, tá? Então, a gente falou aqui bastante coisa, né? E a gente tem alguns pontos que é importante falar, né? Por que é colocada a franquia? A franquia, eu tenho uma franquia, uma participação do segurado justamente para manter a saúde da carteira. Então, poxa, eu paguei o seguro e não vou pagar a franquia. Eu falo que é melhor pagar a franquia do que ficar sem nada, né? Tem que apelar para a vaquinha, né? Então, a ideia da franquia é você fazer o quê? Uma organização da carteira. Você deixa na mão do cliente o pequeno dano. Quebrou minha lente. Quanto custava? R$500. Está dentro da franquia. R$1.000. Está dentro da franquia, né? São exemplos, tá, gente? Bem simples. Agora, poxa, quebrou todo o equipamento. Poxa, aí, ok, você vai pagar a sua participaçãozinha, mas você vai ter o bem maior preservado. Então, a ideia do seguro, ela é mutualismo, né? Eu preciso ter muitas pessoas fazendo aquele seguro para que a seguradora tenha um caixa para poder pagar aquela indenização. Não houver um problema. E essa franquia, ela vem para dar uma organizada, né? E ajudar a seguradora na sua saúde também da carteira. Bom, e quem faz seguro de carro já está acostumado, então e é bem mais não caro, venha reclamar agora, né? Não venha reclamar agora por causa disso. E eu estava falando com um amigo ontem ainda, né? Franquia de carro. Ele, cara, bateram no meu carro, franquia, R$7.000. Eu falei, o quê? R$7.000 de franquia? Pelo amor de Deus, por isso que eu só faço franquia reduzida. E aí, falando um pouquinho desses seguros, a primeira pergunta que vem né? Ou talvez a que vocês mais recebem. Precisa de nota para fazer seguro? Como é que funciona? Quais são os requisitos para fazer cada um desses seguros? Então, como que a gente trabalha? Normalmente, em via de regra, a gente pede a nota fiscal, não por maldade, por nada. Poxa, mas por que não pedem a nota fiscal? Primeiro, para a gente poder ter rastreabilidade do bem, né? Então, pensa o seguinte, você teve um equipamento roubado, ele pode ir para o mercado paralelo, né? Quando a gente faz o seguro sem a nota, a gente está alimentando esse mercado paralelo, tá? Em algumas situações, a gente aceita equipamento sem nota? Sim, aceitamos. Só que a gente pede alguns dados desse cliente, a gente vai ver se esse cliente é um cliente que tem uma parceria. Um exemplo é um assinante do canal, ou está na associação, ou está junto com o papo de fotógrafo. Fala, olha, poxa, eu comprei, mas comprei do meu primo. Ele tem a nota fiscal. Não tem problema, pega a nota fiscal do primo, faz um termo, né? Simples. Olha, tô vendendo aqui a câmera X, número de série Y, modelo Y, ano de fabricação tal, o João aqui, CPF e tal. Faz um documento em cartório, registra a firma e acabou, tá? Quando vem notas do exterior, a gente analisa, tá? Porque aquela nota do exterior, o que acontece? Você tem muitas que somem todos os dados. Então, até uma dica, tá? Salve essa imagem, guarda ela numa cópia de qualidade, não naquele papel térmico, para você ter garantia. Agora, a gente tem um grande problema nos equipamentos mais velhos. Tem alguns equipamentos mais velhos, com mais de 10 anos, né, que não é o foco do nosso produto. Por que a gente não faz? Porque até o número de série já desgastou com o tempo, né? Eu recebi há um tempo atrás, olha, eu queria fazer esse seguro dessa máquina, não pelo valor dela, né, assim, porque eu tenho um carinho para essa máquina. Eu uso ela eventualmente, mas não tinha mais nenhum número de série. Então aí fica inviável. Aí eu já não consigo fazer porque eu não tenho rastreabilidade nenhuma do bem, tá? Mas a gente estuda caso a caso. O padrão é equipamento com nota. Mas a gente estuda alguns casos de equipamentos sem nota. Isso é factível, é algo que a gente combina o jogo. Olha, me manda imagens daquele equipamento, tira a foto dele, tira a foto do número de série, faz a especificação dele bonitinho, marca, modelo, ano, né? E para a gente poder ter algum dado, né? Semana passada a gente teve um evento que roubaram o equipamento da pessoa. A pessoa
não tinha imagem do equipamento, não tinha nada, simplesmente, roubaram. Ah, tá bom, roubaram, mas roubaram o quê? Ah, era um laptop, tá. Qual é a marca? Qual o modelo? Qual o número de série? Não tem informação, né? Ano de fabricação, tudo isso. Não tem nada, então fica difícil para a seguradora e outra, nós somos auditados também, né? Tem o governo que audita a gente através da SUSEP, então quando a gente indeniza um bem, eu posso ser auditado pelo governo, né? E eu tenho as auditorias internas também, então eu preciso seguir algumas regrinhas de boa convivência. Para a pessoa não achar que é má fé, né? E é por isso que vocês precisam ter pelo menos alguma coisa que comprove. E esse equipamento existiu, era de minha posse e alguém a tomou. Né? Mas é importante ter sido... Quando você fala do tomou, né, tem algumas situações, né? Um exemplo, aeroporto, restaurante, saguão de hotel. Tomem cuidado. Sumiu o equipamento, não tem como cobrir, tá? É o que a gente fala do furto simples ou simples desaparecimento. A mesma coisa, equipamento deixado no carro quando ele está estacionado. Não deixe. Ele não vai ter cobertura também, tá? A gente tem essas excludentes justamente porque às vezes a pessoa rouba o carro e leva de brinde a máquina fotográfica, né? Leva o equipamento de brinde. Então não deixe dentro do veículo. Ah, não, mas eu tô parado no farol e eu sou assaltado. Tem cobertura? Tem. Tá dentro do carro? Não tem problema, porque você sofreu uma grave ameaça. E aí isso está previsto no Código Penal, né? Eu estou sofrendo uma forte ameaça, uma arma de fogo ou uma faca, alguma coisa. Eu sou coagido a entregar o meu bem. Isso está coberto sem problema nenhum. Isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de cobertura, definir exatamente de que forma que o objeto foi furtado, foi roubado. Isso. Que se é sobre ameaça de arma, ok, está coberto. Se não tem um pouquinho de desleixo, assim, você tem que tomar cuidado e sempre estar com o equipamento junto. Isso. Ah, mas eu estava caminhando na Paulista, tinha feito uma sessão de foto, tal, tô com a minha mochila, passou um marginal com uma moto, arrancou a mochila das minhas costas e saiu correndo. Tá coberto? Tá. Porque você sofreu uma violência, né? Foi arrancado o material de você, está com marca no braço. Aí o que eu preciso fazer quando acontece isso? Boletim de ocorrência, é necessário, boletim de ocorrência. Feito o boletim de ocorrência, separa toda a documentação que comprove, né, a existência do bem, os seus documentos pessoais, comprovante de endereço, uma habilitação ou um registro geral, qualquer documento pessoal, mais aquele aviso de sinistro que você vai fazer, uma cartinha seguradora, olha, a CAD, aconteceu isso no dia tal, na hora tal. É muito importante definir a data e a hora do fato gerador. Se eu não tenho data e hora, eu não consigo caracterizar o evento. Eu posso caracterizar mau uso. Um exemplo, tá? Eu estou com a minha máquina e de repente eu olho, nossa, minha máquina parece estar com água na lente, estranho. Mas eu não andei com ela na água, não caiu nada. Como essa água apareceu? Eu não tenho como caracterizar o evento, né? Então, pode caracterizar até mau uso, né? Então, eu preciso ter a data do fato gerador. É igual uma colisão de veículo, né? Eu tenho a data, hora e dia. Um incêndio, eu tenho hora, data e dia. Então, fechou esse circuito, faz o aviso de sinistro, né? Comunica sempre o corretor de seguro, não faça nada sozinho. Corretor, tá aqui, ele é o meu consultor, né? Como eu brinquei lá no início do advogado e do médico. Você leva os exames para o médico olhar, né? Você não leva para outra pessoa. Ó, aconteceu o evento, tá aqui a documentação, como que eu faço? O corretor vai entrar no sistema da companhia, vai fazer o aviso de sinistro, manda para a companhia vai avaliar aqueles documentos, em média 72 horas, 3 a 4 dias, depende da hora, né, que entrou com o pedido. Exemplo, entrei no pedido sexta-feira, 3 horas da tarde. Ninguém vai olhar aquilo naquele dia, né? Não tem jeito. Poxa, mas eu entreguei sexta-feira, ninguém olhou. Cara, hoje é segunda-feira ainda, né? Ninguém trabalha, sabe, amigo? Poxa, mas eu trabalho. Tudo bem, né? Cada um na sua profissão, né? Mas aqui a gente trabalha de segunda a sexta, horário comercial, tá, gente? Então, segunda-feira vai começar a contar esse prazo. Até quarta ou quinta-feira você já recebe uma mensagem por e-mail, né? Tudo formalizadinho, pedindo mais informações ou qualquer... Ah, poxa, como funciona a avaliação do meu bem, né? Poxa, a minha máquina aqui, ela vale X, meu equipamento vale Y. Olha, ele tem 2 anos de uso, ele tem 1 ano de uso. Isso tudo será olhado no momento. A CAD, ela tem o estilo de trabalho qual é? Valor determinado, né? Tem lá na pólice R$10.000, é o valor que você vai receber. Só que a gente tem que fazer uma checagem, né?
Não é porque colocou a 10 mil que eu vou fazer o cheque de 10 mil, né? Ou Pix, né? Pix. Como que vai funcionar? O nosso técnico vai fazer uma pesquisa no mercado, vai lá nos sites especializados, vai colocar o modelo do seu equipamento, ano, bonitinho, e vai pegar lá 3 orçamentos. Ele vai ver a média. A média está ponderada? Tá, poxa, olha, eu tenho um aqui por 8 mil, eu tenho outro por 9.600, eu tenho outro por 12, e na pólice está 10. Faz sentido eu pagar 10? Faz. Por quê? Aquele de 8 pode estar mais surradinho, e o de 12 está super avaliado, né? Então, paga-se o valor da pólice. Agora, o que não pode, tá? O que eu não aconselho fazer, o equipamento vale 10 e eu vou querer assegurar por 15. Porque Superfaturar o assunto. Superfaturar não tem como, tá? Porque aí a gente tem algumas cláusulas que protegem um contrato, isso é cláusula contratual, tá? Dentro do contrato que fala o seguinte, olha, fica reservado à seguradora, né, o direito de fazer um orçamento, de fazer uma pesquisa de mercado. E ela vai te apresentar, olha, você colocou 15 aqui, só que eu olhei aqui, ó, não tem nenhum equipamento de 15. O máximo que eu olhei aqui é 12. Então, eu vou te pagar pela média, tá? Então, ó, eu tenho de 9 a 12, vou pagar a média, tá aqui a sua indenização e seja feliz. Por isso, porque a gente precisa preservar os dois lados, né? Ser transparente, eu acho que é legal, né, para todo mundo, né? Garante uma longevidade nas relações, uma confiança muito maior. E até um bom funcionamento do seguro, né? Sim. Porque se você tentar enganar o seguro, muito provavelmente vai dar errado e você não vai conseguir a recompensa, não vai ter o reembolso do seu dinheiro que você acabou investindo no seguro, né? Sim. Então, só para a gente resumir, a primeira parte do processo é documentar o máximo possível do equipamento que você tem, seja através da nota fiscal, se você tiver nota fiscal, ou através de fotos, vídeos, número de série, tudo o que você puder comprovar que aquele equipamento existiu. Se houver algum problema, juntar esse documento que você já fez para fazer o seguro, junto com o boletim de ocorrência, e se puder descrever o ocorrido, como foi, no horário que foi, no dia que foi, e aguardar o prazo estipulado em contrato ou combinado com a seguradora. Como que funciona esse prazo? Então, o primeiro prazo, ele vai dar uns 3 ou 4 dias, você tem a pré-análise, que nós chamamos, né? Estando regular o sinistro, não deu nenhum problema, e mais 4, 5 dias você já está recebendo indenização. Então, o prazo vai rodar entre 1 semana, 15 dias, né? Você vai ter a sua indenização rodando num prazo normal. Caso haja qualquer intercorrência, qualquer pedido de complemento, aí o prazo vai se estendendo. Mas, em via de regra, são indenizações mais simples, tá? Diferente, quando eu falo do patrimônio lá da empresa, do estúdio. Quando você tem um sinistro de grandes proporções, como se fosse um incêndio dentro do estúdio, o prazo é outro, tá? Aí são regulações que demoram meses. Por quê? Faça primeiro a vistoria, você pegou toda a documentação, vai fazer orçamento, vai buscar a empreiteira para fazer, e aí vai. Esse processo ele leva até 6 meses a 8 meses para finalizar, para você ver a diferença, né? No automóvel hoje, se você pega um automóvel, você tem um acidente hoje, em 1 semana só vai correr papelada. Aí você vai esperar a vaga na oficina, parou o carro na oficina, 15 dias, 20 dias você vai ficar sem automóvel. Então, no automóvel que demora 45 dias em média para você ter uma indenização, no cinematográfico 15, 20 dias é um prazo razoável. Bom, e já que a gente citou o seguro de carro, já citou ele várias vezes no nosso bate-papo, eu quero aproveitar uma coisa que é muito comum numa cláusula do seguro de carro para ver se funciona também na fotografia. A gente sabe que se acontecer alguma coisa com o carro, normalmente a seguradora tem uma cláusula lá que garante o aluguel de um carro para a pessoa não ficar sem ter como se locomover. E para o fotógrafo, quando ele tem o sinistro do equipamento dele, existe alguma cláusula que, fica tranquilo que você vai poder trabalhar esse final de semana, né? Enquanto a gente resolve o seu problema. Tem essa cláusula também? É o que eu falei, né? A gente precisa desenvolver, né? Não é algo normal, tá? Não está na prateleira, você não vai achar isso no dia a dia. Mas é possível a gente colocar uma cobertura que cobriria a despesa com a locação de um equipamento, né? E aí ela funcionaria como reembolso. Então, você iria ter uma locadora, pegaria o equipamento mediante nota fiscal, tudo bonitinho, para poder ter esse reembolso. Porém, primeiro, quando você avisa o sinistro, você vai ter que ter essa cobertura contratada
e avisar o sinistro, olha, eu vou alugar um equipamento porque eu tenho um evento para fazer, eu tenho um contrato, né? E eu preciso honrar esse contrato, porque senão eu vou ter que ir lá pedir do meu primo emprestado, né? Então você já avisa, olha, eu vou ter que alocar o equipamento, se você já tiver o orçamento dessa alocação prévio, seria legal mandar, falar, ó, vou alocar o equipamento, eu preciso ficar com ele uma semana, 10 dias, e aí a gente pode estruturar nesse produto, né? O papo de fotógrafo, que é uma cobertura de locação desse equipamento. E aí seria por reembolso. A gente fecharia um número de dias. Eu preciso de 15 dias, 10 dias. É algo factível e seria por reembolso. Normalmente, todo seguro tem uma franquia. E a gente precisaria definir uma franquia, né? 5 dias, 2 dias, 3 dias. Então, esses primeiros dias ficaria a custo do fotógrafo, como se fosse uma franquia dele. E o restante a custo da seguradora. Então, dá para se estruturar algo, tá? Não é algo assim, não, impossível de se fazer. Dá para se construir a 4 mãos facilmente. E deixa eu aproveitar um recadinho para você que manda o link da vaquinha para eu ajudar na divulgação. Eu não faço isso por motivos pessoais, mas quando acontecer alguma coisa com o seu equipamento e você não tiver o seguro, faça o seguinte, continue vendendo o seu trabalho e loque um equipamento. Porque assim você está transformando, digamos, o seu trabalho na sua maneira de sobrevivência. Não ficar pedindo dinheiro para os outros, porque vai ser muito difícil você atingir o valor para ter o equipamento de volta. E aí, claro, ouvindo esse bate-papo nosso, já começa a pensar, bom, agora que eu vou recuperar meu equipamento, vou juntar dinheiro para comprar outra câmera, vou fazer o seguro para não ficar sem nada, né? Falando um pouco até de seguro da máquina, né, de repor o bem. A gente tem uma analogia, né, que o pessoal faz do seguro de carro, quando a gente fala de custo, né? O custo do seguro da minha casa, da minha empresa ou da minha máquina é tão caro quanto o seguro de um automóvel? Não, é infimamente menor. Porque o carro, você tem uma exposição muito maior, o mercado é muito pesado hoje, o farol de um carro já é 2, 3 mil reais. E aqui não, às vezes o equipamento vale 3, 4 mil reais. Eu tenho um kit aqui que é avaliado em 40 mil reais, eu vou pagar 10 mil reais de seguro? Não, é bem menor isso. Então é uma taxa bem mais reduzida, né? E eu falo o seguinte, às vezes é melhor eu economizar na pizza, né, para pagar o seguro, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? É igual ao automóvel. Eu estava há muitos anos sem ter um sinistro. Aí saí para viajar num carnaval, tive um sinistro com o meu carro. Poxa, e se eu não tivesse seguro, né? Eu já fiz há tantos anos, nunca aconteceu nada. Naquele dia aconteceu. E graças a Deus eu tinha meu seguro, né? Eu fui roubado com a minha moto. Poxa, roubaram meu celular, roubaram minha mochila. Eu tinha seguro. Aí o pessoal falou assim, poxa, Carlão, você teve prejuízo quando roubaram a sua moto? Não, tudo tinha seguro. Eu tinha seguro da bolsa, eu tinha seguro do celular, do óculos, até o óculos, né? Eu recebi do seguro. Então, tudo é segurável. Então, como que eu posso fazer isso? De uma forma consciente, né? E economiza a pizza, faz seu seguro e fique tranquilo. Não só da câmera, faça o seguro da sua casa, da sua empresa, porque quanto mais gente fizer seguro, mais barato se torna o produto, né? E para quem é fotógrafo, que trabalha com ensaios, alguma coisa assim do tipo, muitas vezes o valor de um ensaio que você fizer no mês é o valor do seguro. Então você vai se esforçar um pouquinho mais para vender um ensaio a mais para poder pagar o seguro. Sim. Aproveitando que a gente está falando de valores, duas perguntas, duas curiosidades. O valor do seguro é baseado no valor do equipamento ou eu defino mais ou menos qual é o valor ali que eu quero de segurança para poder fazer a cobertura? Uhum. E a segunda pergunta é, o valor do seguro, existe uma porcentagem base ou depende muito do pacote, do que você vai contratar? Então, como que funciona o seguro? Primeiro, o cliente atribui valor ao bem. A gente não atribui valor ao bem. Então, se você tem um equipamento, né, um novo, tá? Vale 10 mil reais e o seu vale hoje, já tem bastante uso, vale 8, faça por 8, 8,5, não tem problema nenhum, tá? Por quê? É melhor você receber 8 do que não receber nada, né? Então, poxa, aí eu vou ter que completar para comprar um novo. Tranquilo. Né? O seguro tem que pensar o seguinte, o seguro é para reposição do bem, não é para levar vantagem. Então, vale 8, faz por 8 e ok. Como que funciona a precificação desse equipamento? Conforme a sua natureza. Então, a câmera vai ter um valor, uma taxa. A lente, outro. O tripé, outro. O laptop, outro.
Eu tenho um smartphone que eu às vezes quero colocar porque meu objeto de trabalho é outro. Então ele vai fazer um mix de taxas, né? Então essas taxas podem variar, um exemplo, de 2,5 até 10, vai depender. Né? No caso de um celular, de um notebook, a taxa é mais alta, por quê? Alto volume, né? Então, é tudo feito uma composição. Então, quando a gente coloca nos motores de cálculo, que a gente chama, né, nos sistemas, ele traz para a gente essa precificação. A franquia também, ela é tabulada 10% de prejuízo, com mínimo de 500, com mínimo de 1.000, ou às vezes a gente, para baratear mais o produto, coloca uma participação obrigatória do segurado, ou seja, eu vou cobrar uma franquia para todos os tipos de danos. Por quê? Você deixa o produto mais enxuto, né, mais leve, com uma participação do segurado, porque aí eu tenho uma contrapartida. Como que funciona? Eu tenho um equipamento de 10, quebrou, foi roubado, eu vou participar com 1.000, né? Eu sou a minha franquia, como a gente comentou do automóvel, e você vai receber os seus 9. Porém, a gente ainda tem que ter mais um detalhe, tá? O seguro vai ser cobrado integral, tá? Então a gente vai abater todo o valor do seguro, né? Eu parcelei em 10 vezes o meu seguro, 10 parcelas de R$300. Na hora do sinistro, a gente debita o valor das parcelas pendentes e segue a vida. Não, e aí uma dica muito bacana, acho que a gente chegou até a conversar quando a gente combinou de fazer essa gravação, que era de, tipo, muitas vezes o fotógrafo soma todos os equipamentos que ele tem e dá lá, sei lá, vamos chutar aqui, R$60 mil. E é óbvio que muitas vezes o valor total do seguro pode estar um pouco acima do que ele pode pagar naquele momento. A gente falou, poxa, podia ter um pacote mínimo, né? Assim, uma segurança. Às vezes você não pode fazer o seguro de todos os equipamentos, mas, poxa, faz de um corpo de uma câmera, de uma lente a que você mais usa e de um flash, que pelo menos se acontecer alguma coisa, você já tem um mínimo depois para poder voltar a trabalhar, né? Que é uma dica muito legal para quem às vezes não tem recurso para fazer de todo o equipamento que já tem. Como esse seguro não é um seguro que é contratado meio que self-service, né? Você escolhe o que você quer. Né? Igual quando você vai num restaurante, né? No self-service. Você vai lá, pega o que você quer. Aqui é a mesma coisa, é uma policy que eu vou determinar os equipamentos que eu quero garantir. Eu não sou obrigado a fazer 100% do meu kit, né? Então, faça o seguro daqueles equipamentos que você mais usa. Aí sai para a rua, né? O que está dentro do seu escritório, poxa, eu estou no escritório 10º andar, ou estou na minha casa que é super bem, né, segura. Ok, dá para ficar sem seguro, né? Não é o ideal, mas para quem tem pouco recurso, é melhor fazer daquilo que tem maior exposição, né, a qualquer tipo de dano, do que ficar sem nada, né? Então, vai por partes. Poxa, mas e aí, se eu quiser colocar mais equipamentos no decorrer da vigência? Posso? Pode, sem problema nenhum. Aqui é uma conversa sempre muito franca, muito aberta. Hoje eu coloquei lá 5 equipamentos. Poxa, comprei um equipamento top, tô meio apaixonado por ele, preciso fazer seguro. A gente coloca nele na pólice, cobra proporcional, não vai cobrar o anual completo, chega na renovação a gente faz o recálculo. Então, é super flexível, não é um produto engessado e que você fala, não, é tudo ou nada. Não, aqui não. A CAD, ela pensa dessa forma, ela gosta de atender as pessoas dentro das suas necessidades e dentro das suas possibilidades. Né? Então a gente sabe que a economia agora está voltando, né? Graças a Deus, saímos daquele caos que foi a pandemia e hoje está todo mundo trabalhando bastante e a gente quer que vocês trabalhem ainda mais com segurança. Né? Acho que a mensagem é essa. Bom, e a gente está gravando esse podcast aqui porque a gente falou que ia fazer uma parceria, de fazer o Papo trazer as demandas para a CAD e a CAD oferecer o que a gente realmente precisa. Então, para a gente finalizar, para quem está acompanhando a gente, quais são as vantagens dos seguidores e dos ouvintes do Papo de Fotógrafo que vão fazer orçamento com a CAD sobre o seguro? Então, nós criamos uma página, né? Vai ser a captura de lead, que nós chamamos, né? E aí vocês, se acessarem através da página, receberão uma condição especial da CAD, junto com o Papo de Fotógrafo. E vocês terão todas as informações, como contratar, como preencher, tudo bonitinho. Vai vir aqui para a CAD vai entregar para vocês uma proposta super atraente, super bacana. Não dá para falar que vai ser mais barata, tá? Não dá. Porque uma vez eu caí nessa besteira de falar, pô, é a melhor do mercado. Aí veio um e falou, eu consegui mais barato. Só que o mais barato nem sempre é o melhor. A gente precisa olhar com muito carinho e falar assim, não, eu quero pagar o justo e receber o que é justo, né? Porque
Minha avó já dizia, né? O barato sai caro. E tem que trabalhar com tranquilidade, né? Porque você ter o seguro é isso, é você poder trabalhar tranquilo e não preocupado se vai receber, quanto vai receber, você já tem que estar tudo garantido lá. Carlos, muito obrigado pela sua contribuição. Espero que essa parceria entre Papo de Fotógrafo e a CAD dê muito resultado para a gente poder trazer essa demanda da galera que está ouvindo para cá e a gente criar coisas especiais para essa galera. Boa. Então, tamo junto, né? Como diz a garotada, né? Vamos lá. A gente espera vocês. Acredite nessa parceria. A gente tá junto e vamos apresentar um produto bacana e desejo sucesso e sorte a todos aí. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço. Então, você que está acompanhando o podcast, no link, aqui na descrição, tem um link para você acessar as páginas, fazer a cotação, conhecer mais a CAD e garantir o seguro do seu equipamento. Não fique sem sua ferramenta de trabalho. Até o próximo episódio. Valeu, obrigado.